Sobre os memes do mansplaining, do interrupting, cara, isso foi até hoje, né, até cara? hoje é uma questão que aconteceu em 2018 no programa da Fátima Bernardes, um episódio em que Eu fico muito curiosa com essa questão. Que bom que ele perguntou, porque acho que eu não ia perguntar pra não te deixar. o que que acontece? A Heloísa Buarque, que era uma autora mais velha, que estava lançando o livro falando sobre a terceira onda de feminismo e tudo mais, depois tiveram questões com o livro dela sobre transfobia, acho, uma coisa assim, teve alguma história com o livro dela. Então, e aí foi ela que escreveu, era isso. Mas o que que acontece? Era uma senhora mais velha que estava do meu lado, falando sobre um assunto que a Fátima chamou a gente para conversar sobre feminismo e tudo mais. Era a pauta do programa. Era a pauta do programa, em dado momento, perguntaram pro moço da plateia o que ele achava, o que ele pensava sobre isso. E aí eu tava assim, vocês vão super entender isso que eu tô falando. Vai ser bom a gente trocar essa ideia aqui. Quando você entra em contato e quando você conhece o feminismo, você passa por fases. Você passa pelaquela frase do então quer dizer que tudo poderia ter sido diferente, eu não poderia, eu poderia não ter passado por coisas que eu passei, poderia ter sido mais fácil a minha existência por aqui. Primeiro momento. Então o feminismo não é o contrário de machismo, né? Daqui a pouco, mas assim, é esse momento do entendimento. Do entendimento. Da coisa nova que acabou de chegar. Daqui a pouco vem meio que uma raiva. Você fala, peraí, então quer dizer que eu não precisava ter passado por o que eu passei dessa Minha forma. mãe não precisava. Minha mãe não precisava, minha avó não precisava. Quer dizer, então, e daí você entra num momento de raiva e de querer resolver as coisas tudo pra ontem e libertar todas as mulheres de todas as maneiras possíveis, assim. E você tava num momento que aquilo Eu tava sendo muito intenso pra nesse você. momento. Era um momento que eu tava muito focada em falar sobre política. Sim. Inclusive, fora Bolsonaro, sempre serei. É isso. Eu tava falando muito sobre política, muito sobre feminismo. Eu tava batendo em pautas que eu sabia que eu ia apanhar. Que eu sabia que eu ia levar porrada de volta. E tudo certo. Porque eu não vou passar por cima de mim pra ficar quieta sobre um assunto do qual eu quero me manifestar e eu quero dar minha opinião a respeito, sabe? A pessoa não precisa concordar, mas eu não vou passar por cima da minha essência, do que eu tenho vontade de defender, pra pagar de bonita e agradar marcas, pra ser garota propaganda do negócio e não falar sobre temas que são importantes serem falados. Sim. Tô nem aí, Mas sabe? você sente que ali você foi um pouco over? Eu acho que eu não teria feito isso hoje em dia, mas assim... Da forma que eu fiz, da forma como eu falei, pra evitar uma dor de cabeça pra mim. Porque aí vem a terceira fase de quando você entra em contato com o feminismo, que é... Tá, já entendi que tudo poderia ter sido diferente, mas não foi. Daqui pra frente pode ser. Vamos tentar? E aí você fica mais calma e mais tranquila, porque também não é legal a gente ficar nesse momento tão raivosa que a gente se estressa, a gente perde muita energia, a gente fica assim se sentindo exausta de estar ali lutando, batendo muito com raiva. Tanana. Então foi um momento que eu tava muito... Ali o que aconteceu exatamente? O cara fez uma pergunta? O cara fez uma pergunta e foi falar e meio que explicar o que era o feminismo, alguma coisa desse entendi. jeito. E perguntaram pra um cara. E aí na hora eu falei, como assim? Que absurdo. Entendi. Só que Hoje você não faria isso? não, pra mim economizar, sabe? Sim. Tipo, e aí na hora, o que acontece? A câmera não tava filmando a gente, mas a senhora do meu lado, que tava lançando um livro sobre feminismo e tudo mais, inclusive, meu Deus, eu falei sobre a questão do livro dela, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que depois, acho que parece que teve uma travesti ou uma mulher trans que entrou em contato e disse que tinha alguma coisa no texto dela. Eu não sei, tá? De verdade. Não é você que tá... Não sou eu que tô por trás, eu não tá escrevi o julgando livro, eu não isso. tenho nada a ver, eu não tenho mais contato com a autora. Assim, se vocês quiserem pesquisar, vocês dão um Google, que eu realmente não sei. Teve Sim. alguma coisa que inflamou essa história. Enfim. Mas eu, na época, não sabia, mas eu olhei pro meu lado e eu vi uma senhora, assim, sabe? Uma mulher. E ela ficou meio... E, não, paralisada, não? eu acho que ela já tava ocupando esse lugar de tipo, ai, tá bom, paciência, vamos tentar mudar, mas o que não der, assim, eu não vou perder minha paciência com isso. E aí, só que eu fui falando pra ela, assim, só que a câmera não tava na nossa pegando a gente no momento, né? Então eu perguntei pra ela, eu falava assim baixinho, mas isso não é mansplaining? Mas isso não é interrupting, não sei o que lá. E ela falava, tipo, E aí eu fiquei com pena, eu falei assim, caraca. E você tomou coragem? Aí eu falei pra ela, vamos falar, fala alguma coisa. E ela, tipo, tirou, sabe? Ela falou assim, fala você. E aí eu falei, cara, eu não vou deixar essa senhora no meu lado passar por isso, sabe? Foi muito esse lugar de tomar as dores Justiceira. e inflamada e querer Só que a aí você justiça tomou ali. Só que aí é desde 2018 até hoje como sendo vista como, a Kéfera odeia homem, a Kéfera mansplaining and interrupting. Lacradora. A Kéfera lacradora. Nossa, teve muito meme na época. Mas o que eu gostei foi que teve um plot twist nessa história que depois, e hoje em dia, até hoje, tem muitas reportagens, inclusive teve uma recente no Fantástico, falando que, de fato, mansplaining e interrupting existem.
esses termos, eles Existem. existem. Você viu que rolou? É que, gente, desculpa, eu voltei pro Brasil recente, então eu tô Ela esqueceu confusa. I'm algumas sorry. palavras. Well, hi, welcome back. Olha eu, realmente foi pra outro lugar. Não, o interrupting, o mansplaining são termos que existem e que têm um significado. Não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Só que em 2018 não estava sendo falado. Sim. Então pareceu que o quê? Que eu fui lá palestrar.